Olá pessoal, salve Maria Santíssima, que o amor da Virgem Mãe Maria Santíssima e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. É uma alegria imensa estar aqui para poder pregar a poderosa palavra de Deus, a palavra que tem poder para transformar, para libertar, para renovar, para restaurar, para nos edificar. A palavra que nos sustenta. Hoje a nossa igreja celebra o dia da Bíblia e também o dia de São Jerônimo. São Jerônimo teve um papel fundamental para a nossa fé, para a nossa história salvífica, para a nossa igreja. Ele foi o responsável de traduzir a Bíblia do hebraico e do grego para o latim. A famosa Vulgata, reconhecida pela igreja, reconhecida pelo Concílio de Trento. Jerônimo era um homem extremamente zeloso, um homem extremamente apaixonado pela Bíblia, apaixonado por Deus, por Cristo. Ele dizia assim, ele sempre dizia: quer conhecer a Cristo, conheça as Sagradas Escrituras. Era um homem difícil, um homem de personalidade forte, mas que amava a Cristo, amava as Sagradas Escrituras e queria viver aquilo que o Senhor queria para ele. Por conta dessa personalidade forte, essa personalidade difícil, ele optou a viver mais oculto nas catatumbas, viver mais isolado, mas vira e mexe, ele saía, levava alguns escritos para as pessoas, para os santos daquela época, escritos super profundos, para que aquelas pessoas, para que toda aquela geração futura pudesse aprofundar mais na fé. Mas o ponto-chave, o ponto principal da vida de São Jerônimo era a paixão pelas Sagradas Escrituras, pelo zelo. Um homem que dedicava horas e horas lendo as Sagradas Escrituras, se aprofundando, mergulhando e querendo, buscando viver aquilo que Cristo queria que ele vivesse. E eu quero aqui me aprofundar agora nas Sagradas Escrituras, já que hoje a nossa igreja celebra. Muitas pessoas andam errantes, muitas pessoas andam perdidas sem saber que caminho deve trilhar. Vivem desnorteadas, sem um norte, vivem perdidas literalmente. Mal sabem elas que deveriam consultar o manual de instrução, o mapa que o Senhor deixou para nós, as Sagradas Escrituras. Nós temos um manual, nós temos uma instrução, nós temos um norte, mas infelizmente nem todos abstêm deste presente que o Senhor nos deu. Nós temos a quem recorrer. Tem um padre da igreja que vai dizer assim: quando nós queremos falar com Cristo, nós oramos, nós rezamos. Mas quando nós queremos que Deus fala conosco, nós lemos as Sagradas Escrituras. São Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso de número 15, no verso de número 15 a 17, está escrito assim, ó: e desde a infância conhece as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar sabedoria que te conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Ele diz mais: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. E diz assim, para terminar: por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Se eu quero ser santo, se eu quero agradar a Cristo,
se eu quero tomar a decisão correta, eu devo ler as Sagradas Escrituras. Porque lendo as Sagradas Escrituras, Cristo está me orientando. Cristo está dizendo que caminho devo trilhar, que caminho devo percorrer, que decisão devo tomar. Deus fala conosco o tempo todo. Eu vejo várias pessoas falando assim, ó, Deus demora a falar conosco. Deus não fala conosco com frequência. Eu não acredito nisso. Literalmente, eu não acredito. Eu acredito piamente que Deus fala muito conosco. Não que Deus seja um tagarela, mas Deus fala muito conosco. Deus fala conosco através de pessoas, através de sinais, embora nós temos que ter discernimento diante dessas situações. Pode ser um inimigo, mas Deus fala muito conosco, principalmente 99% pelas Sagradas Escrituras. Tenha certeza disso. Qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de caminho, se eu recorrer às Sagradas Escrituras, se eu orar, eu vou encontrar um caminho, eu vou tomar uma decisão. A palavra de Deus é luz para os nossos passos, é luz para o nosso caminho. Eu tenho que ler as Sagradas Escrituras, eu tenho que mergulhar nas Sagradas Escrituras e mais do que isso, eu tenho que viver aquilo que as Sagradas Escrituras está pedindo para que eu viva. O nosso Senhor, gente, é um Deus perfeito, um Deus poderoso, um Deus que nunca perdeu uma batalha, um Deus inerrante, ele nunca errou e nunca errará. Então, se eu recorrer a ele, não tem como dar errado, porque eu estou recorrendo àquele que nunca perdeu uma batalha, o Deus poderoso, o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de José, o Deus de Jacó, o meu Deus, o Deus poderoso, o Deus criador do céu e da terra, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que rege todas as coisas, aquele que move o planeta Terra, aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é poderoso na batalha, o Deus das fileiras, o Deus dos meus pais, o Rei dos reis, o Rei dos judeus, o Rei da justiça, o Rei da glória, o Deus poderoso na batalha. Não tem como dar errado, gente. Nós temos que recorrer ao Senhor através das Sagradas Escrituras. Nós temos que ler as Sagradas Escrituras. Nós temos que prescrutar as Sagradas Escrituras. As pessoas estão deixando de ler. Essa missão só está ficando para os nossos irmãos protestantes. Felizmente, nós católicos estamos deixando a desejar. Não que não tenha católico que não lê, tem muitos e muitos, mas infelizmente a maioria não lê as Sagradas Escrituras. A maioria não quer saber o que Deus quer para ele, para ela. Está fazendo pouco caso da palavra de Deus. Leia as Sagradas Escrituras. E acredite piamente que o teu lugar, a tua morada eterna não é aqui na terra, é nos céus. E eu só posso ir para o céu, eu só posso ir para o reino dos céus se eu fazer aquilo que o Senhor deseja. Se eu ler a palavra, se eu buscar as coisas do alto, se eu buscar aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Fora disso, não é possível. Então é isso, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima.